Olá, saudações meus queridos, tudo bem? Estamos aí na semana 4 do nosso plano de estudo doutorado, do volume 2. E essa semana iremos falar sobre os processos de propagação do calor. E o primeiro processo abordado será a condução térmica. Certo, galera do segundo ano do ensino médio? Outra coisa, galera, antes que possamos ir para as nossas atividades, convido a vocês, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para que possa ficar a par de todas as aulas que estão sendo lançadas aí diariamente. Siga-nos nas nossas redes sociais. O Escola Online está no Instagram e lá tem bastantes novidades para que vocês possam ficar integrados com todo o trabalho oferecido pelo Escola Online. E outra, lembra aí do nosso projeto Enem, um curso gratuito com os profissionais do Escola Online, oferecendo aí a abordagem dos principais tópicos cobrado pela prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Um curso gratuito, gente. Eu não erro mais o nosso projeto Enem. Tranquilo, galera? Galera, eu sou o Camilo, professor de Física do Escola Online e espero vocês após a vinheta. Vamos lá? Pois bem, processos de propagação do calor. O que é calor mesmo, galera? Seria o que, gente? É um processo no qual a energia térmica flui de um corpo a outro quando há diferença de temperatura entre esses corpos. Já falamos isso, certo? Até que se atinja o equilíbrio térmico. Lembrando mais uma vez, gente, que essa energia térmica, o calor, flui naturalmente, espontaneamente, de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Observemos mais uma vez essa ilustração. Corpo A tem maior temperatura, maior grau de agitação molecular. Corpo B está apresentando uma menor temperatura, menor grau de agitação de suas moléculas. Quando a gente coloca esses dois corpos comunicando em contato, começa a fluir a energia térmica de A para B, pois como A está em maior temperatura, o calor flui naturalmente, de forma espontânea, do corpo de maior para menor temperatura, até que as temperaturas se igualem. A gente chama isso de equilíbrio térmico. Tudo bem. Agora a pergunta é a seguinte: quais são os mecanismos, as formas aí que essa energia térmica pode ser transmitida? Nós temos essas formas aqui, ó. Por exemplo, às vezes, se você encosta aí, se você aproxima uma barra metálica de uma chama, de uma fogueira, com o passar do tempo, vocês percebem que próximo à sua mão aqui, ó, vai haver um aquecimento. Se há um aquecimento, a energia térmica está fluindo por essa barra metálica. Isso é chamado de condução térmica. Se você aproxima suas mãos dessa chama, devido ao movimento aqui das massas, você vai ter um movimento convectivo. O calor também poderá fluir por convecção térmica. Ou essa chama aqui, ela pode irradiar, emanar ondas eletromagnéticas, certo? Nós teríamos aí a radiação ou irradiação térmica. Nós temos três formas aí, gente, de transmissão, de propagação do calor. Mas nessa aula vamos abordar a condução térmica. Condução térmica é um processo de transmissão de calor em que a energia flui através das partículas, partícula por partícula, com sucessivos choques. Nesse caso, galera, não há transferência de matéria. Simplesmente as partículas vibram cada vez mais e mais devido a estarem recebendo energia e uma partícula agregada à outra faz com que a outra vibre e transmite essa energia para a outra, fazendo com que a outra vibre e o calor flui através do material. Através do quê? Do material. Então, para que aconteça a condução térmica, necessita-se de meio material, necessita-se de matéria. Essa matéria não se movimenta, mas ela é responsável aí pela propagação da matéria ao fazer suas partículas vibrarem cada vez mais intensamente. Já que necessita de meio material, a condução térmica não ocorre no vácuo. Então, o calor ele não é transmitido no vácuo por condução térmica, certo? Nós temos aqui um exemplo clássico, ó. Pega aqui uma barra metálica e sua mão está aqui. Você chega a essa extremidade da barra próxima à chama, essa extremidade não está recebendo calor? As moléculas constituintes aqui, ó, do agregado aqui do retículo cristalino, vão vibrar mais intensamente, fazendo as outras próximas vibrarem mais intensamente. O
que faz as outras lá da frente, partícula por partícula, vibrar, e essa energia térmica vai fluindo através do material. Você tem um transporte de energia aqui, ó, energia térmica, mas nesse caso da condução, essa ponta aqui da barra não pula em cima da mão da pessoa, ou seja, não há o transporte da matéria. Um exemplo de condução térmica é o aquecimento de uma barra metálica, né? Por exemplo, um aquecimento de uma colher aí no fogo é um exemplo de condução térmica. Esse aqui é bastante interessante. Gente, por acaso vocês já foram deitar num dia frio, imaginando que a cama está quente? Quando você encosta na cama lá, você tem aquele calafrio? Você percebe que a cama está fria? Mas ela está coberta com cobertor, mesmo assim ela está fria. Por quê? O cobertor não aquece. Imaginem o processo que vai acontecer aqui. O calor flui espontaneamente, naturalmente, de regiões de maior temperatura para regiões de menor temperatura. Essa pessoa que mantém a sua temperatura corpórea de 36 graus Celsius. E o ambiente, vamos supor que esteja 18, 20 graus Celsius. Como a pessoa está em maior temperatura, ela começa a perder calor, energia térmica para o meio. Você não quer isso. Aí você vai lá e se cobre com o cobertor. O cobertor funciona como isolante térmico. Observe essa ilustração aqui, ó. O verde é cobertor. Essas linhas abaixo representam o ar aquecido. Você está emanando calor para aqui de baixo, na região entre o seu corpo e o cobertor, aquecendo esse ar. E o cobertor dificulta que você perca calor para o meio. Então aqui o ar frio está no meio externo, aqui ó, fora do cobertor. Você consegue aquecer essa região, fazendo que essa região fique aquecida. Aí você tem sua melhor sensação térmica, certo? Só que o cobertor, ele não aquece. Ele dificulta, ele atenua a troca de calor entre teu corpo e o ambiente, fazendo que você fique aí com a melhor sensação térmica. Assim como os agasalhos, galera. Agasalho também não aquece, ele dificulta essa troca de calor. Então outros exemplos aí, ó, de condução térmica são os isolamentos aí devido a cobertores e agasalhos, né? Isolamentos térmicos. Um outro processo bem interessante é o seguinte, você vê aquelas pessoas lá que vivem no gelo eterno, sei lá, na Antártida. Aí, tá tão frio, certo? Que eles constroem uma casinha de gelo e adentram essa casinha. Você pensa o quê? Poxa, mas já tá tão frio. E a pessoa vai lá e constrói uma geladeira e adentra essa casa de gelo? Será que a temperatura congelou o cérebro deles? Eles não estão raciocinando? Muito pelo contrário, galera. Eles estão raciocinando sim. O gelo é um bom isolante térmico, assim como o cobertor. É um bom isolante térmico. Então, essas pessoas aqui, elas constroem essa casa de gelo, chamada iglu, e adentram. Repara que agora elas vão continuar irradiando calor aqui, ó. Elas estão a 36 graus Celsius, o ambiente está com temperatura muito baixa, bem inóspito. Elas continuam irradiando calor, energia para esse meio interior aqui, ó. Elas aquecem esse ar interno. E o gelo dificulta, não permite que essas pessoas aqui troquem calor com o meio, porque senão, gente, ela seria uma chama que teria que derreter todo o gelo da Antártida. Impossível. Eles iam morrer de hipotermia. Nesse caso, o gelo, ele se faz uma barreira onde não deixa, é um bom isolante térmico, ele não deixa com que essas pessoas percam calor para o meio ambiente. E ainda esse ar interno aqui está aquecido. Nesse caso, você realmente aquece esse ambiente aqui e tem uma condição menos inóspita do ambiente, né? Então, o iglu, que é o nome dado dessa casinha, gente, é composta de gelo, né? Que é um bom isolante térmico. Eu tenho essa outra figura, gente, eu juro pra vocês, ó, foi o professor Moraes e o professor Charles que pediram pra eu deixar essa figura pra vocês. Olha que delícia, gente, ó. Uma carne muito bem assada, aqui tem uma picanha, né? Deve ter uma alcatra aqui, enfim, que maldade com vocês, comigo também. Gente, mas o meu questionamento é o seguinte, por que você coloca aqui um espeto de aço internamente, passando por dentro da carne? Ah, professor, para dar estabilidade. Sim, perfeito. Mas será que existe alguma associação em condução térmica ao assar as carnes? O espeto não é metálico? Diferentemente da lã, do cobertor ou do gelo, o metal é um bom condutor térmico. Ele permite com que essa energia flua rapidamente, certo? Então, o metal aqui, ó, vai estar fluindo calor, energia térmica por ele, adentrando aqui ao meio da carne. Então ele vai cozer ou assar a carne internamente. Esse metal aqui, ele funciona como uma chama para ajudar a assar a carne aí e a gente poder se deliciar, né?
Juro pra você, gente. Foi o professor Moraes e o professor Charles que pediu pra fazer isso. O professor Matheus foi contra, tá bom? Tudo bem, gente. Viram alguns processos aí, ó, de condução térmica? Novamente, gente, ó, a energia flui partícula por partícula, não há transporte de matéria, mas sim energia. E cuidado, necessita de meio material para que o calor se propague por condução. Lógico, o calor não se propaga por condução no vácuo, tá bom? Vamos aí para outro processo. Gente, o que seria fluxo de calor? Na verdade, gente, é a quantidade de calor que flui por condução entre dois corpos durante um intervalo de tempo. Repara que eu tenho aqui, ó, eu tenho esse corpo, aqui a quantidade de calor que vai desse ponto a esse ponto num dado intervalo de tempo é o que nós chamamos de fluxo de calor, certo? Você tem aqui regiões em diferentes temperaturas, você tem uma área aqui, ó, uma área superficial, uma área transversal. E ele aqui ele tem uma espessura ou um comprimento, depende. Devido à diferença de temperatura, tem-se o quê? Energia térmica em trânsito, né? Aí nós temos o fluxo de calor. Mas mais interessante é analisar essa expressão. Ela dá para se analisar de forma bem prática. Ele fala o seguinte, ó, que o fluxo de calor é diretamente proporcional à área da seção transversal, a essa área aqui, ó. É o seguinte, quanto maior essa área, maior seria o fluxo de calor. Como assim? Por exemplo, eu coloquei roupas de bebê aqui porque eu vou ser papai. Então eu estou aproveitando aqui para já ninar o meu futuro neném, certo? Então, imagine que você vai estender roupa no varal. Por um acaso, você coloca a roupa aberta, estendida, com a maior área possível voltada para o sol, ou você coloca ela embolada, amassada? Aberta, né? Repare que aqui, quando eu coloco ela aberta, eu tenho uma maior área que estará em contato com as ondas que vêm do sol, certo? Aí, essa energia térmica, ela consegue atravessar a roupa, fazendo com que as moléculas de água absorvam essa energia e vaporizem, certo? Elas evaporem, tá bom? Então, se você colocar uma roupa aqui e essa roupa não estiver aberta, você vai ter dificuldade em secá-la. Então, quanto maior a área transversal aqui, onde o calor está fluindo, maior o fluxo de calor, maior a quantidade de calor que atravessa essa região num dado intervalo de tempo. Um exemplo aí seria a secagem das roupas, né? Uma outra coisa, esse fluxo de calor, essa quantidade de energia que flui durante o intervalo de tempo, depende da espessura, aqui ó, L, espessura. Quanto maior a espessura, gente, quanto mais grosso, mais espesso, maior será a dificuldade de fluir. Então, é inversamente proporcional à espessura. Agora, pega uma criança aqui, mais uma vez, meu bebê. Maiorzinho, mas é meu bebê. Ele está com agasalho, está vendo espesso. Assim sendo, essa criança a 36 graus Celsius, ela estaria cedendo energia para o meio. Só que quando ela veste essa roupa espessa, mais pesada, mais grossa, o calor tem dificuldade de fluir. Então, quanto maior for a espessura, menor é a quantidade de calor trocada com o meio durante um intervalo de tempo. Maior a espessura do material L, menor fluxo de calor. Um exemplo aí são agasalhos e cobertores mais espessos, mais grossos, né? Outra coisa, gente, nós falamos que o calor é energia térmica que flui, certo? De um corpo a outro devido à diferença de temperatura. Então, quanto maior a diferença de temperatura entre os corpos aí, maior vai ser a quantidade de calor que vai de uma região para outra. Certo, galera? Tranquilo. Agora, quando eu falei, por exemplo, se eu tiver um material mais espesso, mais grosso, você pode ter pensado, professor, nem sempre. Pode ser que eu tenha um material aí que ele não seja tão espesso, mas ele seja um melhor isolante, um bom isolante. Nós que vivemos no Brasil, onde nós não temos, em geral, temperaturas tão inóspitas, não temos contato aí com roupas que tenham essa propriedade de reter esse fluxo de calor com eficiência. Quando você vai para a Europa ou para regiões mais geladas, mesmo roupas menos espessas, devido ao material, nós temos aí como barrar essa troca de calor para nos dar aí, né, uma melhor sensação térmica. Então eu disse para vocês o seguinte, eu disse material. Olha esse K, coeficiente de condutividade. Gente, esse coeficiente de condutividade que aparece aqui, ele tem uma relação com o material. Então o fluxo de calor depende também do material. E é aí que nós caracterizamos, né, um corpo ele é condutor térmico ou isolante térmico, ou melhor condutor térmico, ou melhor isolante térmico. Então o que seria esse coeficiente de condutividade? É uma característica da natureza do material. Corresponde a certa quantidade de energia que atravessa uma dada região aí, né, num dado intervalo de tempo. Tá aqui uma definição para vocês,
mas eu quero isso de uma forma mais prática. Por exemplo, tenho aqui a panela com água quente. Repara que aqui, ó, essa água em todos os pontos a mesma temperatura. Você coloca 3 colheres de materiais diferentes. E aí, gente, qual colher você acha que vai aquecer mais rapidamente? Você vai pegar na ponta de cada uma. Qual que sua mão aí, ó, se queimaria mais facilmente? A de alumínio, né? A de madeira ela não se aqueceria tão rapidamente, nem essa de plástico. Por quê? Gente, os materiais são diferentes. Já que os materiais são diferentes, o fluxo de calor por elas seriam diferentes. A energia tem que fluir, tem que ser transmitida, né? Como o material é diferente, ela apresenta características diferentes para deixar essa energia ser conduzida mais eficientemente ou atenuar essa condução. Isso aí seria um isolante térmico. Outra coisa, você está lá fervendo água numa panela, você tem um cabo, vamos dizer que é de plástico, e a panela de metal, alumínio. Se você colocar a mão no metal, você vai queimar sua mão? Faz isso não, certamente. Se você colocar a mão aqui no cabo de plástico, possivelmente você não vai queimar sua mão. Por quê, gente? O metal é um bom condutor térmico. Observe, ó, alumínio, olha o valor do coeficiente de condutividade. Aço, olha o valor. Agora você compara, por exemplo, com a água, com a lã. A lã tem um coeficiente de condutividade baixíssimo. O ar, a espuma, são chamados de isolantes térmicos. Quanto menor esse coeficiente de condutividade, maior é o isolamento aí, maior a dificuldade que se tem para fazer a energia térmica fluir por aquele corpo. Quanto maior esse coeficiente, tá vendo aqui, ó, quanto maior esse coeficiente, maior o fluxo de calor. Então os metais aí são bons exemplos de condutores térmicos, eles permitem que essa energia flua mais rapidamente, logo ela se espalha por todo o corpo. Então, coeficiente de condutividade elevado seria um bom condutor térmico, ou seja, elevado fluxo de energia térmica pelo material, metais. E se você tiver um coeficiente de condutividade baixo, seria um mau condutor. Se é um mau condutor, eu vou chamá-lo de isolante térmico. Material dificulta o fluxo de calor, de energia térmica, tá? Exemplos aí nós temos o isopor, a madeira, cerâmica, lã, plástico, enfim. Temos muitos exemplos aí, certo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você colocar sua mão nesse momento, por exemplo, numa região onde tem um metal e uma madeira, ou se você colocar sua mão na madeira e a outra mão no chão, na cerâmica, onde vai estar mais gelado e menor temperatura? Como se eu fizesse isso? Pegasse aqui, chegasse com uma mão eu levasse aqui, ó, a maçaneta e a outra mão eu levasse a madeira da porta. Eu vou ter a sensação que a maçaneta está mais gelada. Mas isso é um equívoco, gente. O ambiente aqui, o ambiente onde você está em equilíbrio térmico. Se ele está em equilíbrio térmico, todos os pontos estão à mesma temperatura. Ah não, professor, mas quando eu pego na maçaneta aqui, eu sinto ela mais gelada. Você tem a sensação devido ao coeficiente de condutividade. O fluxo de calor não está associado à quantidade de calor que flui de uma dada região num dado intervalo de tempo? Como o metal tem maior coeficiente de condutividade, maior é a troca de calor da sua mão para o metal, né? O metal está em menor temperatura, você perde energia térmica muito mais rapidamente para o metal do que para a madeira. A madeira é um melhor isolante térmico, é um bom isolante térmico. Então, esse fluxo é diferente. Sua mão em contato com o metal apresenta aí um fluxo de calor muito maior, você está perdendo energia mais rapidamente. Isso te leva a crer que a maçaneta está em menor temperatura, ou seja, que ela está mais fria, mas não. A temperatura tanto da madeira quanto da maçaneta nesse ambiente seria a mesma. Você teria aí uma sensação equivocada devido a essa característica do material, a condutividade térmica, ao coeficiente de condutividade térmica. Entenderam, galera? Espero que sim. Aí chegamos nas atividades. Vamos lá. Ele pede o seguinte na atividade 1. Faça um pequeno texto explicando a transmissão de calor por condução. E depois, cite 3 exemplos de condução térmica. Ó, vamos lá. Nós temos aqui uma chama, nós temos aqui um material sólido e aqui as partículas, as moléculas constituintes. Essa chama está próxima dessas partículas. Elas estão recebendo energia térmica primeiramente. Elas ficam muito agitadas, porque o grau de agitação está associado com a temperatura. Então a temperatura aqui se eleva mais rapidamente, fazendo que essas moléculas se agitem. Aí essas aqui intermediárias, logo após, vão começar a se agitar, mas estão menos agitadas do que essa. Se elas estão menos agitadas, a temperatura nessa região é menor do que nessa.
O calor vai fluindo, fluindo, até chegar nessas moléculas. Essas ligadas com essas mais afastadas façam que essas aqui também vibrem. Então ela passa, o calor flui na energia térmica partícula a partícula por condução. Seria isso aqui, ó. Eu tenho esse agregado cristalino aqui, essas moléculas vibram, elas estão ligadas a essas outras que façam que as outras vibrem, que depois façam que as outras vibrem devido à transferência do calor, certo? Quando esse calor vai fluindo, a temperatura vai elevando. Aqui eu tenho a região de temperatura mais elevada, temperatura mais baixa. Ao calor fluir, essa temperatura vai se elevando, tá bom? Então eu posso dizer para vocês bem simploriamente que é um processo de transmissão de calor em que a energia térmica flui através das partículas, partícula por partícula, com sucessivos choques, devido às vibrações ao longo da rede cristalina do material. Então a condução, gente, para acontecer depende de meio material. Não há transferência de matéria. Esse processo acontece em todos os estados físicos da matéria, tanto sólido, líquido como gasoso. Contudo, gente, é mais apreciável, mais perceptível nos metais, mais perceptível nos sólidos, tá? Devido à posição fixa dos átomos. Necessita de meio material, não ocorre no vácuo. Então, apesar de acontecer nos estados físicos sólido, líquido e gasoso, a condução térmica, ela é mais perceptível quando eu tenho sólidos, certo? Um exemplo aí seria o aquecimento de uma barra de metal, né? Ou o aquecimento de uma xícara de chá ou xícara de café aí, se dá por condução térmica. Aquecimento de roupa pelo ferro, né? O ferro não é um bom condutor térmico? O ferro aí deixa o calor fluir por ele com eficiência e isso chega até a roupa e você consegue passar a roupa. Cuidado aqui, ó. Eu gostaria de salientar de novo. O uso de cobertores e agasalhos para dificultar, atenuar a perda de calor por condução. Tá bom? Para o meio ambiente. Tranquilo, galera? Exercício de número 2. Vamos lá. Em viagens curtas, quando o dia está muito quente, Miguel sempre leva uma bolsa térmica contendo uma pequena caixa de isopor com gelo e uma garrafa de alumínio contendo água. Esta é uma boa ideia para que a água gelada a qualquer momento da viagem, Essa é uma boa ideia para ter água gelada a qualquer momento da viagem? Primeira pergunta. Segundo, classifique os materiais como isolante ou condutor térmico e explique qual material recebe e qual material perde calor nesse sistema. Considere desprezível a quantidade de calor que a caixa de isopor troca com o meio externo. Tranquilo. Tenho aqui uma caixa de isopor, aqui eu tenho um corpo de alumínio, uma latinha de alumínio, e aqui eu tenho gelo em volta. O que acontece, galera? Primeiro, essa é uma boa ideia para que se ter água fresca, água gelada? Sim. Como o alumínio é um bom condutor térmico, permite facilmente que a água em seu interior, aqui é seu, estando em maior temperatura, a água inicialmente está em maior temperatura, perca calor para o gelo, contido no interior da caixa de isopor. O calor não flui espontaneamente de regiões de maior temperatura para menor temperatura. Se a água está em maior temperatura que o gelo, o calor vai fluir, essa energia térmica vai fluir da água para o gelo. Logo, ao ceder calor, as moléculas de água contidas na garrafa irão diminuir seu grau de vibração, diminuindo sua temperatura. Como o isopor é bom isolante térmico, atenuará a troca de calor entre o meio externo e o gelo, não deixando que o gelo se derreta tão facilmente. Então, galera, a água, ela cede, ela perde calor para o gelo. E o alumínio, por ser bom condutor térmico, não dificulta essa troca. Permite que o calor flua da água em seu interior para o gelo no interior do isopor aí, né? Eficientemente. Então vamos lá, alumínio, metal, é um bom condutor térmico. Isopor é um mau condutor térmico, é um bom isolante térmico. Repara que quem cede calor é a água, quem recebe o calor seria o gelo. Beleza, galera? Espero que sim. Galera, Projeto Enem, eu não erro mais. Logo, logo vocês receberão aí, ó, gratuitamente um curso de qualidade abordando os principais tópicos que são cobrados na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Escola Online vocês, galera, sinônimo de sucesso. Vem com a gente, também siga-nos na nossa plataforma lá, plataformaescolaonline.com.br. Temos novidades. Galera, espero vocês na quinta semana, espero ter ajudado. Inscreva-se no nosso canal, beleza? Até mais, forte abraço!